Todas as pessoas que estão conosco, depois saudá-las-ei de forma mais contundente no final, mas quero saudar todos que estão conosco, rogar as mais ricas bênçãos do Senhor, e nós vamos agora tomarmos o livro de Ruth. Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. De 17 a 23. Ruth, capítulo 2, de 17 a 23. E eu queria essa noite, né, seguindo aquele fio condutor que nós estamos utilizando no livro de Ruth, né, de que aqui em Ruth você tem o tema do livro de Ruth é a misericórdia, né? O livro de Ruth, ele está dizendo que Deus é misericordioso, mas a quem Deus está dizendo que ele é misericordioso? A pessoas que perderam tudo, né? A personagem principal do texto, que é Ruth, que é o que nós chamamos de personagem redonda, né? Que ela está em todo o ciclo da história, ela perdeu tudo. Ela perdeu o marido, ela saiu da sua terra, tudo para acompanhar a sua sogra, que é uma pessoa que ela ama profundamente. Só que a sogra de Ruth, ela perdeu a esperança na misericórdia de Deus. Então Deus está ensinando pessoas que perderam a esperança a reconhecerem essa misericórdia. E hoje eu queria falar para uns irmãos sobre 3 alimentos que nós precisamos, certo? Então vamos lá, Ruth 2, 17 a 23, assim diz a palavra do Senhor. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora: Ruth, bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Vamos orar ao Senhor, eterno Deus e amado Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Dá-nos, Senhor, que possamos reconhecer a tua misericórdia. Que os problemas cotidianos não nos impeçam de viver para a tua glória. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante desse texto, não é? E aqui, qual é o grande problema de Noemi e de Ruth? Elas chegaram recentemente ali de Moabe e elas estão sem os afazeres normais, elas não têm. A terra foi abandonada, não é? Porque há muitos anos Elimeleque e sua esposa e seus filhos foram para Moabe. Então essa terra está abandonada, precisa ser provavelmente, irmãos, o que aconteceu, deixa eu explicar. Antes de Elimeleque ir para Moabe,
o que é muito provável é que ele tenha vendido a terra. Vamos entender isso. Em Israel, as pessoas não tinham posse da terra. Você não comprava a terra, como nós fazemos hoje, né? Então hoje você vai lá, você compra, aquela terra é sua. E você pode vender, e ao vender, aquela terra é de quem você vendeu. Na época de Ruth, né, na lei mosaica, não era assim. Na mentalidade do judeu ali, na lei de Moisés, a terra pertencia ao Senhor. Você não poderia comercializar uma coisa que pertence a Deus. Certo? Então, o que acontece? Você comercializava o que aquela terra poderia oferecer. Os frutos que a terra oferecia. Então, como se negociava uma terra? Se calculava a média das colheitas e via o quanto de lucro as colheitas davam e vendia-se por esse valor, num prazo de 49 anos. Depois desse tempo, a terra voltava naturalmente para o seu antigo proprietário, certo? Porque era o ano do jubileu. Então as pessoas que tinham dívidas, essa dívida era perdoada. Então você tinha um tempo máximo para alguém ficar endividado, certo? Então, se você quisesse essa terra antes da hora e você não tivesse como pagar, o que você podia fazer? Você podia pegar um resgatador, um goel, né? O que esse goel fazia? O que esse resgatador fazia? Ele ia lá e pagar, assumir a dívida no lugar dele. É o que Jesus fez conosco. Jesus pegou a nossa dívida e pagou-a em nosso lugar, não é? Então imagine que Noemi e Ruth chegaram agora em Belém e elas não tinham mais a terra que elas tiveram no passado, a casa que elas tinham no passado. Ela estava ali provavelmente numa situação muito inóspita, né? Apesar das pessoas terem recebido muito bem, né? Mas você se lembra quando Noemi chegou, ela falou assim, ó, não me chamem Noemi, que significa agradável, doce, me chamem de Mara, que significa amargo, né? Noemi se sentia atacada por Deus, né? Noemi estava na mesma postura dos amigos de Jó. Assim como os amigos de Jó entendiam que os sofrimentos que Jó passava eram devido a algum pecado que ele tinha cometido, a um castigo de Deus, não é? E o livro de Jó vai mostrar que não é isso. Noemi também se sentia castigada por Deus. É por isso que ela impede, ela não quer que as suas noras a acompanhem. Por quê? Ela teme que as suas noras sofram o mesmo castigo, não é? Por causa dela. Então, ou seja, Deus está me castigando. Aqueles que me acompanharem serão igualmente castigados. Então eu não quero que ninguém vá comigo. Orfa foi embora, não é? Ela voltou para a casa dos seus pais, para os seus deuses, até na esperança de arrumar marido, né, e constituir uma nova família. Agora, o mesmo não aconteceu com Ruth. Ruth, ela vai querer acompanhar a sua sogra. Ela assume a nação de sua sogra, que é Israel, como a sua nação. Ela assume o Deus de sua sogra, que é o Senhor, como seu Deus. Então, além do carinho todo especial que ela tinha para com a sua sogra, ela foi impactada não só pelo testemunho daquela mulher, Noemi, mas também ela foi impactada por aquilo que ela provavelmente falava do Deus de Israel. Então, ela vai a Israel e ela se adapta, inclusive, às condições que Israel dava para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Você se lembra, nós falamos sobre isso, que o órfão e a viúva e o estrangeiro, eles contavam com o que em Israel? Em rebuscar as colheitas. Então era comum
Era comum não, era uma ordenança de Deus, era uma ordem legal que os agricultores, ao colher a sua colheita, aquilo que caía no chão eles não podiam pegar. Aquilo que caía no chão pertencia ao órfão, ao estrangeiro e à viúva. Também os arredores de sua colheita eles não poderiam pegar. Aquilo era do órfão, do estrangeiro e da viúva. Por que isso? Esse era o sistema bíblico de distribuição de renda, não é? Então, por exemplo, nós temos um método de distribuição de renda no Brasil. Que método é esse? Que vem lá desde o Fernando Henrique, né? Que é o Bolsa Família. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele é um método muito bom, não é? E utilizado em algumas localidades. O que significa o Bolsa Família? Aqueles que ganham mais, não é? Pagam para aqueles que ganham menos. Então, aqueles que têm um rendimento maior, eles vão pagar parte desse imposto de renda que eles pagam para o Estado, além de abastecer a saúde, a educação, ele também irá para o Bolsa Família. E o Bolsa Família está condicionado a uma outra coisa muito importante, que é a educação. Então, por exemplo, o pessoal que é professor aqui, como a Sirlene, né, sabe como funciona isso, né? Se o aluno tiver faltas, ele perde o auxílio do Bolsa Família. Então, os pais, especialmente nos lugares mais periféricos, eles não tiram o filho da escola para que ele continue estudando. Por quê? Qual que era o costume antes? Tirava o filho da escola para gerar renda para a família e ele ficava sem estudar. Então, o que o Estado faz? O Estado pega e fala o seguinte: ó, eu vou dar essa renda para você, desde que você deixe seu filho na escola, não é? E assim você garante que essa criança ela se desenvolva, ela vai ter acesso à educação e tendo acesso à educação, ela pode ter acesso a empregos melhores, a uma colocação no mercado de trabalho, não é? Então esse é o nosso meio de distribuição de renda. Havia também um meio bíblico em Israel para distribuir a renda. E que meio era esse? A rebusca. Então, ao invés de Israel dar dinheiro ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, ele fazia com que aquele que tem dinheiro, aquele que produz, ele vai dar esse dinheiro, mas desde que a pessoa vá lá buscar. Então, a Bíblia ela sempre endossou muito o trabalho. Você se lembra, por exemplo, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que os tessalonicenses estavam preocupados com a volta de Cristo e por isso não queriam mais trabalhar. E aí qual vai ser a orientação, não é, dada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo? Aquele que não trabalha também não deve comer, não é? Então a Bíblia vai dar muita ênfase ao trabalho. E o trabalho vai ser dedicado à distribuição de renda. Então, por exemplo, se você for lá em Efésios 4, 28, vai dizer o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, para ter como auxiliar o necessitado. Ou seja, o fim do trabalho não é o acúmulo de renda. Eu ficar cada vez mais rico. Não que isso seja pecado. Você tem pessoas ricas na Bíblia. Por exemplo, Abraão e Ló não conseguiam ficar um perto do outro por causa da quantidade de rebanhos que eles tinham e a natureza não conseguia oferecer recursos naturais para os dois. Você tem Jó, que era um dos homens mais ricos do Oriente. Você tem Salomão, não é? Você tem pessoas ricas acompanhando Jesus, como José de Arimateia, como as mulheres que o ajudavam, como o próprio Nicodemos, que nós não sabemos se era rico, mas era alguém abastado. Então, o problema não é a riqueza, o problema é o amor ao dinheiro. Paulo vai dizer isso a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Então, esse é o ponto essencial. É a ganância, não é? É a ganância.
quem, por exemplo, se você pegar o Curtiço, né? Você tem duas personagens emblemáticas no Curtiço, que é o João Romão e o Miranda. Eles moram do lado do outro. E um tem inveja do outro. E o João Romão é um homem que ama o dinheiro de tal maneira que ele se lega à miséria. Ele come o resto dos outros. Ele não tem luxo para com ele. As roupas que ele tinha eram roupas que duravam 10 anos. Ele usava até rasgar completamente. Porque tudo em nome do dinheiro, de uma riqueza. E para isso ele desprezava as pessoas, ele era agressivo, ele escravizava a Bertoleza, né? Então, irmãos, essa é a realidade, né? Por isso que Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, irmãos, aqui nós temos uma pessoa completamente diferente, que é Boaz, não é? Boaz é alguém que acolhe Ruth, que dá todas as condições para Ruth se desenvolver, não é? E agora Ruth, depois de trabalhar o dia todo com Boaz, ela volta para sua casa, para onde ela e Noemi estavam instaladas, não é? E olha que coisa maravilhosa. Você tem 3 alimentos aqui. Ruth leva para casa o alimento físico, Ruth leva para casa o alimento da esperança e Ruth leva para casa o alimento da perspectiva. E todos nós precisamos desses 3 alimentos todos os dias, não é? Então veja, eu queria que você notasse aqui o alimento físico, não é? Então, aqui versículo 17, levantando-se ela para rebuscar Boaz, versículo 17, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Então, você se lembra, né, que o servo de Boaz disse que ela chegou cedo, não é? E ela ficou até a tarde. Ela trabalhou o dia todo. Ruth não era uma mulher dada à preguiça, não é? A preguiça é um terrível mal, não é? Não é à toa que a Idade Média via a preguiça como um dos pecados capitais. O que é um pecado capital? É um pecado que gera outros pecados. Então, por exemplo, o livro de Provérbios vai dizer, não é? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Não é? Por quê? Porque o símbolo do trabalho sempre foi a formiga. Né? Ela não para, ela trabalha o tempo todo. Quem não se lembra aqui, né, da fábula de Esopo, né, que foi depois reescrita por La Fontaine, não é? Ali da cigarra e da formiga. É claro que essa fábula ela carrega um preconceito para com aqueles que se dedicam às artes. Mas qual é a moral ali? Enquanto a cigarra se divertia, a formiga não se dava a esses luxos, não é? Só que nós entendemos, nós não podemos coibir a preguiça por um amor excessivo ao dinheiro, senão nós vamos cair no João Romão, né, lá do Curtiço. O João Romão era alguém que para ele não tinha feriado, não tinha domingo, ele trabalhava de sol a sol, mas não para glorificar a Deus, né? Ele fazia isso em nome da sua ganância. Ruth não. Ruth ela fazia o trabalho dela, servia para glorificar a Deus, porque ela queria dar o melhor que ela podia para a sua sogra, não é? E veja, olha que coisa linda. Tomou o quê? Uma efa de cevada, né? É uma boa quantidade de cevada, né? Ela tomou uma efa de cevada e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara. Você se lembra lá da semana passada que Boaz chama Ruth para comer com os seus servos. E ele dá para ela os grãos tostados ali e ela come e guarda para sua sogra. Então, essa mulher tinha um amor, um cuidado pela sua sogra que é fantástico, né? Então ela se fartou e ela guarda um pouco para levar para a sogra, porque ela sabia que a sogra estava sem comida em casa. Então ela leva para a sogra, o que ela está levando para a sogra é muito mais do que o alimento, é o cuidado, é a dedicação. Irmãos, às vezes, né,
O mais importante não é trazer comida para casa, nem pagar as contas. É que com isso vem o carinho. Pagar a conta e trazer comida para casa, qualquer pessoa que não tenha preguiça é capaz de fazer. Mas com pagar as contas e trazer comida para casa, tem que vir o carinho. E você vê isso aqui em Ruth. Juntamente com esse cuidado, com essa comida, então ela estava comendo com os servos de Boaz e ela se preocupou em guardar uma parte para sua sogra, não é? Ela estava trabalhando ali e lembre-se, ela podia ter feito como órfã, ter voltado para a casa dos pais, ter arrumado um outro casamento. Ela era jovem. Nós veremos aqui que Boaz vai dizer: oh, você poderia ter escolhido pessoas mais jovens, melhores do que eu. Ela era uma pessoa jovem, bonita, ela poderia ter ficado em Moabe e arrumado um outro casamento. Mas ela optou por essa vida, muito mais do que amor à sua sogra, mas por amor a esse Deus que ela passava a conhecer efetivamente. E é este amor para. Então, o trabalho dela serve para a glória de Deus. Então, o nosso ato de levar a comida para casa, ele traz isso, ele traz o amor, o cuidado, o carinho, não é? Segundo, aí você vê aqui, não é? Segundo ponto, ela leva também para casa um outro alimento, um alimento que está em falta hoje no mercado. Você não acha esse alimento. E esse alimento é a esperança. As pessoas precisam de esperança. Você não vive só de pão, você vive de esperança. Não é à toa que quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, lá em Mateus 4, Jesus estava passando, já sentiu fome, e é uma coisa muito interessante que você vê lá que Satanás vem tentar Jesus quando ele sente fome. Então, Satanás aproveita as brechas, né, da nossa natureza para nos tentar. E a única diferença é que Jesus é 100% Deus e 100% homem. O autor de Hebreus diz que Jesus foi igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Então Satanás faz uma proposta para Jesus. Olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Meus irmãos, Freud dizia que uma das forças mais rigorosas do ser humano é a sua defesa pela vida. É fugir da morte, fugir da dor, não é? E a fome, ela traz essas duas coisas, ela traz a dor e traz a morte. É óbvio que nós aqui não sabemos o que é sentir fome, né? Talvez muitos de nós, eu não sei o que é sentir fome. Apesar das minhas condições físicas, todos nós aqui sentimos o quê? Vontade de comer. Sentir fome é aquela pessoa que já está há 2 dias ou mais ali não tendo o que comer. Não tem. Não tem dinheiro, não tem onde. Não tem colheita, né? Quem não se lembra ali, né, do 15 da Raquel de Queiroz, né? Quando o menino com fome pega a mandioca brava e come a mandioca brava, né? E a mandioca brava, ela é rica em arsênico, né? E ele depois falece. Então, aquele menino que pega a mandioca brava e come. Ou Vidas Secas, né? Do Graciliano Ramos, quando Fabiano, eles têm que sacrificar o papagaio para comer. Então, sentir a fome, ela traz a dor e a proximidade com a morte, não é? Então, irmãos, e Jesus vai dizer o que a Satanás? Ele foi provado num ponto vital. Então, se você não fizer os pães virarem, as pedras virarem pães, é que você não é filho de Deus coisa nenhuma. E Jesus vai responder para Satanás citando Deuteronômio capítulo 8.
Deuteronômio 8 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que o homem ele vive mais do que pão? Porque nós não somos animais. O animal ele vive de alimento, o animal mata por alimento. O homem ele quer mais do que alimento. Né? Igual aquela música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, arte e outras coisas. Nós temos anseios maiores do que a nossa vida física. Então o homem, ele precisa de esperança. E onde está a verdadeira esperança? Em Deus, na palavra de Deus. E aí olha só, a Noemi, que se via como amargurada, a Noemi, que nós falávamos domingo sobre o conceito de estigmatização, Noemi era uma pessoa que ela havia se estigmatizado. Ela se via como alguém que não merecia o amor das pessoas. Ela era uma mulher castigada por Deus. Ela era amarga. Ela tinha que se chamar Mara. E olha que coisa linda. Essa mulher amargurada, quando ela ouve que a sua nora esteve cegando na colheita de Boaz, né? Primeiro, ela vai louvar a pessoa que o acolheu sem saber quem é. Ela vai dizer: bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra o nome. Quando ela sabe que era Boaz, ela vai dizer, né? Bendito seja ele do Senhor, que ainda, o Senhor que ainda não tem deixado a sua benevolência, a sua bondade, a sua misericórdia, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Vamos entender isso aqui. Tá? Vamos entender isso aqui. O que ela quer dizer? Que Deus não deixou a benevolência dele nem com os vivos, nem com os mortos. É que em Israel, quando a mulher, ela ficava viúva sem deixar filhos, o irmão, o parente mais próximo, ele se casava com essa mulher para suscitar a descendência do irmão, daquela pessoa, daquele parente. Era o levirato, entendeu? Você se lembra, por exemplo, de Tamar, né? Tamar, que era nora de Jacó, não é? Desculpa, de Judá, né? Judá era filho de Jacó, né? Tamar era nora de Judá. Ela se casou com dois dos filhos de Judá, né? Ela se casou com Er morreu sem deixar descendência, e ela se casou com Onã. E os dois eram maus. E Onã, ele, para não suscitar descendência ao irmão que morrera, ele praticava o coito interrompido. Ele deixava o sêmen cair por terra. Deus viu a atitude de Onã como desprezível e ele matou Onã. E aí o que aconteceu? Ele tinha um terceiro filho, que era Selá. E Judá fala assim: não vou entregar o meu terceiro filho porque ele pode morrer também. Vai que essa mulher está envenenada, né? E ele larga como viúva na casa dos seus pais, e ela não poderia se casar novamente. E o que ela faz? Ela arquiteta um plano para se deitar com Judá, sem que ele soubesse. Ela se fantasia de prostituta, ele se deita com ela, e no final, ali ela pede, ele não tinha dinheiro, e ela pede para ele o cajado e o bordão dele e o selo dele. E quando ela se vê grávida, e Judá veio puni-la, ela fala assim: pera lá, ninguém vai punir não. Ninguém vai me punir. Por quê? Porque o homem com quem eu tive esse filho é o dono desse bordão e desse selo. E aí ele vai falar: ela é melhor do que eu. Porque eu tinha que ter dado meu filho a ela. Veja, Judá está antes de Moisés. Então a lei do levirato
apesar de ser consolidado na lei mosaica, ela era uma prática anterior a Moisés, não é? Por quê? Porque na cabeça do judeu, alguém morrer sem descendência era ter o seu nome esquecido, né? Quem não assistiu aquele desenho, né, da Disney, né, Viva a Vida, né? Que o grande problema ali se passa naquela questão da festa dos mortos no México, não levando em consideração essas questões idolátricas, mas ali, qual era o problema do desenho? Alguém morrer, alguém ser esquecido pelos seus parentes, né, ter o seu nome esquecido. Em Israel, alguém ser esquecido era ser terrível, era uma terrível punição de Deus. Então, esse parente mais próximo se casava e o filho que eles tivessem não era dele, era do parente que morreu. Então, o que Noemi está dizendo? Deus não esqueceu nem dos vivos, que no caso é ela e Ruth, nem dos mortos, nem de Elimeleque, não é? E Malom, não é? Então, nem do marido de Ruth, nem de Elimeleque. Por quê? Porque tanto o marido de Ruth quanto o sogro dela não teriam mais descendência. A família deles acabaria ali, porque eram duas viúvas sem descendência. Agora não. Então, Noemi havia condicionado a misericórdia de Deus. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente fala para Deus, olha, daqui para frente, Senhor, o Senhor não pode fazer mais nada, porque é impossível. Mas eu queria dizer para você uma coisa importantíssima. O Senhor é o Deus do impossível. Onde as esperanças acabam para nós, elas apenas começaram para Deus. Onde as coisas tiveram fim, onde nossos recursos acabaram, apenas começaram os de Deus. Então agora, Noemi, ela vislumbra a misericórdia de Deus. Porque nós não podemos perder a esperança na misericórdia de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ela fala, esse homem é um dos nossos parentes chegados, é um dos nossos resgatadores. A gente vai ver depois no decorrer da história que Boaz não era o principal resgatador, não era o mais próximo. Havia um outro que não quererá resgatar Ruth. Nós vamos depois conhecer melhor essa história. Mas ele era um dos resgatadores. Então Ruth leva, além do alimento físico, cheio do carinho, do cuidado que ela tinha, ela leva também um outro alimento, que é a esperança, para sua sogra. E por último, ela leva o alimento, não é? Que é o alimento da perspectiva. Ela vai falar assim, olha, além de tudo isso, além de eu ter colhido uma efa de cevada, além de eu ter trazido o meu almoço, que foi maravilhoso, além de ter trazido esperança, porque Boaz era um resgatador, ela vai falar assim, olha, tem mais ainda. Eu tenho para onde ir amanhã. Que coisa maravilhosa, né, gente? Você ter para onde ir amanhã. Você poder acordar, escovar os dentes, saber que você tem um lugar para ir. Isso é perspectiva, né? Ruth, no primeiro dia, ela vagou ali fortuitamente, segundo a sua sorte, né? E segundo a visão dos homens, por acaso ela caiu na colheita de Boaz, mas nós sabemos que o Senhor dirigiu essa mulher até onde ela deveria estar. E agora ela pode voltar para lá, porque Boaz disse para ela que ela deveria continuar colhendo com as suas servas. Boaz deu instruções aos seus servos de que eles deveriam jogar espigas melhores no chão para que ela colhesse e tivesse mais oportunidades. E a sogra vai dizer, olha, isso é muito bom, porque se você for para outros lugares, alguém pode te molestar. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, né? Essa mulher tem uma perspectiva agora. Eu não estou mais sem rumo. Amanhã eu sei para onde ir. E eu queria dizer que Deus faz isso para a nossa vida. E Deus nos dá esses 3 alimentos. Deus nos dá o alimento físico.
Você pode dizer assim: ah, pastor, não vou eu trabalhar para ver se eu não tenho alimento físico. Pois é, nós estamos há 2 meses em casa. Muitos de nós. E Deus nos supriu até aqui. Até aqui nos sustentou o Senhor. E mesmo falar, mas eu não fiz quarentena, porque o meu serviço é essencial e eu estou trabalhando. Pois eu digo para você, se Deus lhe retirar o fôlego da vida, você não trabalhará amanhã. Há muitos milionários hoje que queriam comprar um pouco mais de vida. Inclusive, essa doença, o Covid-19, ele vem nos mostrar uma coisa interessantíssima. O que ele arranca de nós? Ele arranca algo que é gratuito, mas extremamente valioso. É o ar. Então, meus irmãos, nesse momento nós somos obrigados a reconhecer que nossa dependência está nas mãos do Senhor. Quem abastece as nossas despensas é o Senhor. Segundo, é a palavra de Deus, é a certeza na palavra de Deus que nos dá esperança. E, por último, é o Senhor que nos dá a perspectiva. O que eu vou fazer amanhã? O que vai acontecer amanhã com a minha vida? Não é? Lembra da música? O que será do amanhã? Né? Responda quem puder. Né? Ali a música vai dizer, né? O realejo vai dizer o que vai ser do amanhã. Não é? Não. A nossa vida não está entregue à sorte, ao acaso. A nossa vida está segura nas mãos de Deus. Talvez a grande angústia que nós temos é essa. Quando tudo vai melhorar? Quando as coisas vão voltar ao normal? Eu queria dizer para você, as coisas vão voltar ao normal no tempo de Deus. Porque eu e você podemos não saber quando as coisas vão melhorar. Talvez nosso governador, nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente também não saibam. Até os cientistas não sabem quando as coisas vão melhorar. Mas eu sei de uma coisa: Deus sabe. E Deus vai prover na hora certa. Então, eu gostaria de orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Por cada pessoa que assistirá esse vídeo. Senhor, nos dá a certeza de que o Senhor está no controle, de que todas as coisas estão seguras nas tuas mãos. Senhor, nos dá a certeza de que o alimento que temos veio do Senhor. Nos dá a certeza, Senhor, de que é do Senhor que veio a nossa esperança na sua palavra. E que é do Senhor que vem a certeza de que as coisas caminham segundo o seu querer. E que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Olha, Senhor, por nossas vidas. Olha por cada pessoa de nossa igreja, Senhor. Olha pelo seu Ricardo que fará exames. Olha pela Ana Cláudia que terá uma cirurgia, Senhor. Olha pelos mais idosos. Olha pela Dona Hilda. Olha pela Dona Lurdinha. Olha pela Dona Risoleta, Senhor. Olha pelo seu Ricardo. Olha, Senhor, pelo Márcio, pelo Jânio. Pelas pessoas que estão na zona de risco, Senhor. Por comorbidades. Olha, protege, Senhor. Protege nossos filhos. Ampara nossas famílias, Deus. Dá fidelidade aos nossos membros para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.